Só que esse daqui não é o núcleo Jorge Tibiriçá, é uma extensão. Vamos ver onde está escrito alguma coisa. Escala, vista, etc. Projeto da divisão, deve ser o loteamento, né? Feita por esse senhor aqui, tudo aí. Jorge, chefe da seção técnica de 1918. Está vendo? Doutor Eugênio Romano, feito pelo doutor Eugênio Romano. Você já conhece, já ouviram falar dele, né? Já. Eugênio Romano. Então, na realidade aqui, só para vocês terem uma ideia, são os lotes, olha o que se chama lote, entende? Ó, todos umas divisões, mais ou menos em torno de 10 alqueires cada um, entende? Se você olhar, você vê desde o 1 até o enésimo aqui, entende? Lotes, detalhe, todos eles iam para uma água, para um rio, para ter água. Olha, vinha para um rio, aqui deve ser um rio. Aqui, ó. Ia para um rio. Todos eles iam em direção a um rio. São lotes. Esse aqui é a seção Boa Vista. É a seção Boa Vista do núcleo Jorge Tibiriçá. Seção Boa Vista do núcleo Jorge Tibiriçá. Dizem, quem diz é o... Aqui, o Lajeado. O 34 do 27, do 27, aqui, ó. Daqui, Curumbataí está para lá, viu? Do 27 para cá, aqui assim é o Lajeado. Até o 34, até aqui. Entende? Curumbataí está lá, entende? Vocês vêm vindo de Curumbataí pela estrada, aqui, pela estrada, e vim aqui no Lajeado. Olha a colônia aqui do Lajeado. Depois vai e tem a outra colônia lá. Entende? E aqui que eles dividiram. Todo lotezinho de 10. Dá para se saber, e isso não é difícil, porque é depois do Jorge Tibiriçá, então dá para saber tudo, tem tudo escrito por aí. Até quem foi o proprietário de tudo isso. Planta da sede do núcleo colonial Jorge Tibiriçá. Olha que interessante. O que eu acho interessante, na realidade, é o seguinte: acabou virando o que estava projetado antigamente. Curumbataí era isso daqui, era praticamente isso. Do lado de cá era o que a gente chamava de núcleo. Aqui tinha a estação, olha aqui, a estação, entende? A linha de trem, e olha o detalhe do rio. Importante perceber o detalhe do rio. Olha como era o rio Curumbataí, ó. Entende? Ele era todo assim, era um rio todo sinuoso, e essa faixa aqui toda alagava na época da chuva. Alagava tudo o rio. Aí retificaram o rio Curumbataí para poder aproveitar as várzeas. E com isso se perdeu muita coisa, né? Principalmente coisa relativa à biologia, né? Bom, olha, aqui é a igreja, né? A Avenida 1, que saía da estação, ó, saía da estação Avenida 1, a Avenida 3, famosa Rua do Sapo, entende? A Avenida 2, Curumbataí era isso. No meu tempo, Curumbataí era isso daqui, e o núcleo aqui em cima. Essa Avenida 3A aqui, que era a única que tinha uma ponte que atravessava o rio, passava um viaduto aqui, e aqui, olha, aqui, ó, bem aqui, era o grupo escolar Jorge Tibiriçá, onde eu estudei. Grupo escolar Jorge Tibiriçá, e pertinho dele tem a casa onde mora a Osvalda, mãe do Marcelo, era onde era a sede do núcleo Jorge Tibiriçá. Se vocês olharem a casa do Marcelo, eles reformaram, mas vocês notem bem que vocês vão perceber que ela tem um jeito de escritório. O que eu acho que tem de importante em Curumbataí, antes de 1905, é que eram fazendas. E, consequentemente, vinham os imigrantes para
substituir os escravos, entende? Os primeiros imigrantes que vieram para essa região aqui, para nossa região, foram os alemães, suíços, depois vieram os outros. Os italianos começaram a chegar aqui, acho que em 1870, daí para frente um pouco. Agora o Urubataí está no Brasil, o Brasil está no mundo, né? Então precisa sempre lembrar, molecada, disso. Que, por exemplo, o que acontecia nessa época, fim do século, daquele século, 1800 e pouco, no Brasil, 1888 foi a libertação dos escravos. Conclusão, precisava de mão de obra, daí que vieram os imigrantes, para substituir a mão de obra dos escravos. Onde isso influiu em Corubataí? Que lá, através da imigração, mandava muita gente para cá. Esse pessoal que vinha da Europa, vinha porque a situação na Europa estava ruim, e eles queriam então fazer a América. Particularmente por causa da influência dos que foram fazer a América nos Estados Unidos. Eles pensavam que vir para o Brasil era a mesma coisa. Tem que fazer América no Brasil, fazer América. Aí muitos se decepcionaram, retornaram. A minha família, por exemplo, todo mundo retornou, só ficou aqui porque se escondeu. O meu avô ficou sozinho no Brasil, entende? E a família dele retornou. E eu só fui reencontrar a família dele lá na Europa 100 anos depois. 100 anos depois. E esse pessoal ficava, aí o que aconteceu? Veio não é a primeira crise do café. As fazendas de café começaram a deteriorar, a não ser mais economicamente viável. Então, o que aconteceu? O pessoal começou a abandonar os famosos os magnatas do café, que era, como é que eles eram chamados? Claro que eram descendentes de portugueses, né? Eles foram desfazendo as fazendas. Alguns desses imigrantes foram adquirindo as fazendas, entende? Então, ao caso de... A terra valia muito pouco. Trocava-se de terra naquela época, como se troca de carro hoje, de um pedacinho assim aqui, um pedacinho sei lá, assim se formavam os sítios, entende? Trocava. E o pessoal negociava a terra. Isso, aí, como é que surgiu o núcleo Jorge Tibiriçá, vocês podem pesquisar, mas me parece que é o seguinte, um pessoal que era dono de fazendas na região, fez uma jogada comercial, vendeu para o governo dividir em lotes para poder atender os imigrantes. Então, é um dos exemplos de minifúndio, quer dizer, propriedades pequenas, e que mostra que não funciona, porque a história do núcleo Jorge Tibiriçá já é conhecida. Todo mundo que tinha um lote, praticamente ganhou um lote, ou comprou muito baratinho. Enquanto era ele e a família dele que tocavam, tudo bem, a família crescia, o pessoal ia procurar outras coisas e assim ia. Então teve... Até 1900 a história foi essa. Depois veio a famosa crise de 29, quando o tal do crack da Bolsa nos Estados Unidos. Foi quando a economia dos países, chamado aqui do Ocidente, decaiu muito. O café passou a ser totalmente desvalorizado. O pessoal pessoal da região que tinha vendido café para exportar, não recebeu, a maioria deles faliu. Então, por consequência, mais uma vez, o preço da terra caiu, e isso influiu aqui na gente, em nós. Como é que influiu? Tinha muitos lotes, tinha muita gente, e a população, Corubataí dizem que chegou a ter 13 mil habitantes, entende? E não sei se isso é verdade, mas pode pesquisar isso. Por causa dos lotes. Cada lote tinha uma casa, cada lote tinha uma família, então tinha bastante gente. Aí começou o quê? A industrialização.
Então, com a industrialização, o que aconteceu? O pessoal ia para a indústria, particularmente para a tecelagem. Por isso que tem muito corumbataense em Americana, corumbataense em São Caetano, corumbataense, onde tinha tecelagem, para trabalhar com tecidos. E depois, aí já mais tarde, veio a época da indústria, particularmente da indústria automobilística. A indústria automobilística é de 55 para frente, de Juscelino Kubitschek para frente, a indústria automobilística. Aí tem o pessoal que foi para a indústria automobilística, então foi o pessoal que foi para a GM, né? Para Volks, foi todo mundo foi trabalhar nessas indústrias, saíram daqui para lá. O que tem de importante para Corumbataí nessa fase? Corumbataí, já tem. 1949 é um marco. 1949 é um marco histórico, foi quando Corumbataí se transformou em município. Entende? Porque Corumbataí era distrito de Rio Claro, e Corumbataí tinha um vereador, entende? Na Câmara de Rio Claro. Uhum. Vocês veem aí o José Romano, que hoje é nome de um banco lá no Jardim, e meu cunhado, ele chegou a ser vereador em Rio Claro por Corumbataí. E o Antenor Chiossi chegou a ser, que era o farmacêutico de Corumbataí, filho de um chefe de estação que veio para cá. O Antenor Chiossi, que hoje é nome do posto de saúde, porque ele virou farmacêutico, o Antenor Chiossi também era um vereador. Mas o que aconteceu em 49? O pessoal de Corumbataí esconde esse fato, porque ele ainda está muito vivo, historicamente falando, mas foi considerado um cisma em Corumbataí, uma grande divisão, porque houve a primeira reunião na Câmara de Corumbataí, e eu assisti, eu era molequinho, eu fiquei assistindo curioso, fiquei vendo, e eu morava perto de onde é o centro comunitário, eu morava encostado, ali perto do centro comunitário, eu assisti. Ouvi que houve muita discussão. Essas discussões tudo é só procurar, vocês até sabem que tem ata de tudo isso. O fato é que houve um racha lá por algum motivo. Era nítido que eles estavam discutindo de uma maneira brava, para eu que era moleque. Aí voltando eu parei na minha casa e o pessoal foi indo em direção ao centro. Eu escutei uns tiros, que foram os tiros que mataram o senhor Humberto Venturoli, que hoje é o nome da filha, porque Humberto Venturoli foi uma personagem na época muito importante, por ser muito simpático, muito dado, e era uma das pessoas mais cultas da cidade. Ele morreu ali em frente, perto de onde é o bar ali o bar ali do Capeta ali, tem um terreno baldio que era do Alessio Galhardo, bem ali em frente. Eu vi, eu e meu irmão, o Pedrinho, nós vimos o São Humberto morto ali, e o irmão dele, que era o senhor João Venturoli, pai do Ademar, pai do senhor todo, chorando a morte dele. Isso nós vimos, porque esse seu Joaninho era como se fosse um avô para nós, entende? Esse fato acabou rachando a cidade, entende? Rachando a cidade em dois, quem era a favor, quem era contra, importante. Esse é um fato importante. Primeiro porque os que foram acusados não foram condenados, mas os que foram acusados eram mais ou menos ligados a quem era contra a emancipação de Corumbataí. Em 49, por exemplo, se fazia campanha para a emancipação. E era interesse de Rio Claro que Corumbataí continuasse distrito. Então, vieram para cá fazer um comício contra, entende? E os corumbataenses que eram a favor da emancipação não deixavam o pessoal entrar na calçada do Jardim, entende? Para não ir assistir, entende? Para não ser traidor, não ir assistir aquilo. Agora, voltando um pouquinho só,
para lembrar. A época, um pouco antes, eu lembrei da década de 40. A década de 40, o que acontecia no mundo? No mundo existia a Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, eu, quando era pequeno, eu rezava e o pedido era para o meu pai não ir para a guerra. Reza para o seu pai não ir para a guerra. Era o que eu pedia. Para ter uma ideia do que era o clima. Era um clima em que a industrialização ainda estava capengue no Brasil. Você não tinha, existia racionamento, entende? Nem sempre tinha pão, você aprendeu a comer broa, aprendeu a comer muita polenta. Era comum na minha família se fazer uma polenta em cima da mesa e comprar 100 de bananas. Se comprava de 100 bananas, entende? Para se alimentar uma porção de filhos. E outra coisa, agora partindo, o pessoal fazia o que aqui? Plantava as coisas de subsistência, a tal da agricultura familiar. O pessoal plantava arroz, plantava feijão, plantava cebola, entende? Plantava milho, coisas básicas, entende? Se plantava. E desde aquela época, quem dominava a cidade eram os comerciantes. Corumbataí tem 5 saídas, não sei se vocês percebem isso, né? Em cada uma delas tinha uma venda. Do lado da Guaraciaba era a venda do Pedro Zanqueto, que ainda está lá. Do lado que vai lá para Ferraz, na parte de cima, onde tem os Lunardi, tem um terreno baldio na frente, era a venda dos Lunardes. Do lado aqui do Lajeado, aqui na saída, teve um vendeiro que teve o maior sucesso do mundo, que era a venda do Bertanha, era do Antônio Bertanha e do irmão dele, o Alessio, entende? Depois o Antônio Bertanha continuou e virou aquilo. Enfim, em cada saída tinha uma venda que o pessoal dos lotes iam para naquela venda. E devagar o pessoal dos lotes foram largando os lotes e indo para Corumbataí. Muito devagar, mudava. Minha família, por exemplo, saiu lá da Guaraciaba, onde é a estância G5S hoje lá em cima. Depois se passou a chamar Guaraciaba, era um sitinho que foi do meu avô, que o meu avô comprou em 1910, entende? E eu morei lá até 2 anos de idade. Aí viemos para Corumbataí. Você tem uma ideia como que era o rio Corumbataí? Nós viemos para atravessar daquele lado que vai para a Lândia para cá, se passar por um alagado. Meu pai veio montado numa mula, e eu vim com o pé no pé dele, no estribo, segurando nele, e minha irmã do outro lado, pé no estribo, segurando nele para atravessar com água pelo peito da mula. Essa cena eu me lembro. Ali inundava tudo, o que era muito bom em termos de fertilização das várzeas, entende? Eu acho que uma das coisas ruins para Corumbataí foi a retificação do rio, entende? Eu acho, não tenho... Porque com isso que aconteceu, abaixaram o seu nível de todos os rios, formaram-se todas umas barroquinhas, o rio está lá no fundo e deixou de ter a qualidade que tinha, que era um outro peixinho para o pessoal, coisa parecida. Mas eu estava aí em década de 40, né? Bom, então existia isso, essa situação é coisa. Outra coisa que é importante saber, a molecada saber. Só para ter um exemplo. Não existia boi branco naquela época. Era outro tipo de boi. Entende? O boi branco veio para o Brasil só na década de 50. Carne era raro. Entende? O pessoal pensa, essa história de boi no açougue como era raro. Matava-se embaixo de árvore. Entende? Quando se conseguia.
tinha poucos, inclusive tinha pouco boi, por isso que daí que vem que o pessoal criava galinha, porco, porque quanto menor era mais fácil de criar, e o pessoal criava porco, galinha, entende? Agora, carne de vaca era raro, couro de vaca era raro, não tinha sapato. Se vocês pegarem qualquer fotografia de gente de escola, você percebe as meninas escondendo o pé de vergonha porque estava sem sapato. Entende? Pode pegar qualquer fotografia daquela época. Porque não tinha indústria. É tudo problema econômico. Bom, o que aconteceu que eu sei assim, que pode se falar para vocês de Corumbataí importante. Eu sei a história de Corumbataí até 54. Depois eu pulo de 65 para frente, porque eu passei 10 anos fora, totalmente fora. Essa era outra coisa. Como é que era a vida dos corumbataís nessa época? Isso é importante. Primeiro, é claro, não tinha televisão, tinha pouquíssimo rádio, difícil de pegar, entende? Ouvia-se a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, entende? Era a rádio que a gente ouvia, a Rádio Nacional. Então tinha uma porção de coisa, tudo que se falar de Rádio Nacional acontecia aqui em Corumbataí. As mocinhas do meu tempo viviam brigando se a Emilinha Borba era melhor do que a Marlene, ou se a Marlene era melhor do que a Emilinha Borba, entende? A rainha do rádio. Os homens gostavam dos cantores, tipo Orlando Silva, que até hoje é considerado o maior cantor brasileiro, entende? Francisco Alves. Vi muito homem de Corumbataí chorando quando Francisco Alves morreu num desastre. Os ídolos eram ídolos que se ouviam no rádio. E qual era o programa da molecada, além do jogo de futebol, que tinha a turma de cima, que jogava contra a turma de baixo. A turma de cima treinava onde é hoje o parque infantil, ali tinha um campinho, a molecada treinava ali. A turma não existia ainda o campo de futebol. O campo de futebol era de 47, 1947. Aí tinha a turma de baixo, treinava lá, então fazia, a turma de cima, a turma de baixo jogava uma turma contra a outra, a molecada tudo. Importante saber também que antes, voltando para antes, em Corumbataí já teve o Salão dos Pretos, que era onde os pretos se reuniam. Meu pai frequentava o Salão dos Pretos, entende? Porque tinha o Salão dos Brancos. Era comum em Corumbataí, você vê que essa história de preconceito, era comum quando a gente ia jogar em Corumbataí, a gente falava assim, hoje joga preto contra branco, entende? E tinha muitos que não sabiam se de que lado estava. Entende? Uma das coisas que eu descobri depois de sair de Corumbataí foi essa história do preconceito racial. Aqui não existia. Não tinha. Era uma igualdade familiar, é uma coisa simples. Nessa época, ainda, década de 40, Corumbataí já teve uma metalúrgica, você já deve saber falar disso, que fabricava martelo dos birros. Bom, as coisas que eram de moda vinham para cá, né? Patinação, eu soube que quem patinava maravilhosamente bem era a dona Leontina, a nossa sanfoneira. Aliás, ela foi de ponta de várias coisas, andava a cavalo. Existiam mulheres que andavam a cavalo, como mulher monta, quer dizer, montando de lado, entende? Como mulher montavam de lado. Tinha o pessoal do Raven, que era assim. Parece que a Leontina era assim, que são gente que já vieram aqui. Os imigrantes, não vou nem falar porque já é ultra conhecido. E cada um com a sua... O que o pessoal não sabe, talvez, e a molecada devia saber, é que vindo esses imigrantes, eles começavam a ter dificuldade de comunicação, porque a língua não era a mesma. Então, por exemplo, quando vieram os polacos, os poloneses que vieram depois, eram os polacos, como é que eles falam? Olha como é que eles falam, entende? É claro que os latinos se entendiam mais o português, o italiano, o espanhol, entende? E italiano, por exemplo, não gostava muito de espanhol, entende? Não sei bem porquê,
mas a gente percebia. Então, que tinha alemão, né? Essa fábrica a fábrica de martelo era do Birzu, não sei como escreve, Birzu. Uns alemães que moravam ali perto. Aí tinha uma casa boa, onde morou Geraldo Piccoli. Ali era a casa deles. E a situação, cenas que eu me lembro, que mostram como que era a situação, não de penúria, mas a situação econômica. Eu cheguei a ver mulher em Corumbataí passar sal no traseiro da galinha para poder pegar para ela, para forçar a galinha por ovo, para ela pegar o ovo. Mas não era para comer, era para trocar por alguma coisa. Era muita troca, entende? Muita troca. Trocava, que é o tal do escambo, entende? Aliás, Corumbataí troca coisas até hoje. É difícil encontrar profissional em Corumbataí. Normalmente o cara cede, olha, eu trabalho 2 dias para você trabalha 2 dias para mim. Coisas assim, entende? Que isso vem lá de trás. Que mais que tem? É claro, né? Sempre o trenzinho. Nessa época, Corumbataí perdeu uma coisa muito importante, que a bitola, o fato de Corumbataí ser uma bitola estreita, porque a bitola é a largura dos trilhos. A bitola é normal, entende? É uma bitola grande, então existe também a bitola menor, que é a tal da bitola estreita, que é a originária, porque a bitola nasce da carroça, nasce do cavalo, entende? E era uma bitola estreita, por quê? Porque é mais barato, entende? Tudo mais barato, em compensação. E tinha a história... tinha a bitola larga. A bitola larga não passou por Corumbataí, ela foi direto para Itirapina. Houve abaixo-assinado pedindo para ela passar por Corumbataí, mas não conseguiram. Isso atrasou muito Corumbataí, porque as coisas tinha que colocar no trenzinho, do trenzinho ia, tinha que fazer uma baldeação. Imagina você, por exemplo, Corumbataí produzia telha, tijolo. Você carregava aqui, aí ia até Rio Claro, descarregava e carregava no outro lugar. Entende? Isso já, só o que se quebrava. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos aqui mangueira, curral, que embarcava gado. Você embarcava gado no trem, entende? O gado ia para algum lugar, entende? Mas ia em gaiola do trem. O trem era o que exigia, porque nem se fala. Depois começou a vir um outro caminhão, devagar. E ali tinha o famoso footing. Já falaram do footing para vocês? Não? Então eu vou falar. Isso é importante. O que fazia? Normalmente era assim. As moças se juntavam em 2 ou 3, 4, 5 e iam andando. Ali mais ou menos de frente da casa do Galhardo hoje, iam andando, subia aquela rampinha do jardim, virava lá onde é hoje o chafariz lá, e voltava. E andava assim, isso era um footing, mas não existia só em Corumbataí, footing não era comum na cidade. O footing quer dizer andando, né, passeando. As moças faziam esse trajeto e os homens normalmente ficavam ao lado, olhando, conversando, as moças andando, uma conversando com a outra, ou eles cruzavam, brincavam, conversavam e iam andando. E os homens ficavam mais ou menos do lado, entende? E aí nasciam 2 coisas, uns negócios entre os homens mais velhos e as paqueras. As paqueras nasciam de uma olhada, de um sorriso, de um sinal. Era comum, de vez em quando, saía da fila, ia bater um papinho, voltava para a fila. Era o footing da cidade, entende? Bom, e o que a molecada da minha época cultivava nessa época? Eu sempre procuro dizer isso. A gente cultivava a esperança, porque nada acontecia naquele domingo. Alguns às 8h30, o footing era coisa de 6h30 até 9h30. 9h30 era tarde, porque energia elétrica era rara e era cara, entende?
Então, o baile terminava às 11 horas, meia-noite, mais tardar, né? E o pessoal... tinha um cinema que nem todos iam, porque tinha que pagar. E dinheiro não circulava, tinha pouca moeda. Era muito comum a gente sair de casa sem dinheiro no bolso e voltar sem dinheiro no bolso. Mas nem por isso não saía. Saía, batia o papo, enfim. A qualidade, o tipo era outro, o tipo de conversa era, de socialização era outro. Existia o cinema, que era o cinema do Perim, que, é claro, pouca gente ia, mas ia. E passavam seus filmes normais, no estilo cinema antigo, que qualquer um pode contar para vocês melhor. Que tinha a história de, o filme vinha em rolo, então passava um rolo, aí tinha que desenrolar, e para passar, para depois pôr o outro rolo, então você interrompia o filme, aí põe o outro rolo, passava aquele outro rolo, interrompia, põe o outro rolo e passava. E tinha até os seriados, que vinha semanalmente, vinha um seriado, né? E sempre terminava num perigo. E a molecada sempre querendo adivinhar como é que ia resolver aquele perigo. Mas estava lá, cultivava a esperança, porque a molecada ia, se conversava com nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Mas se voltava para casa, falando assim, não tem importância. Vai ter outro fim de semana, vai ter outro sábado, vai ter outro domingo, e volta lá. Em 47, o que aconteceu de interessante foi a construção do estádio, né, do campo de Corumbataí. Muita gente já deve ter falado, mas eu acompanhei tudo, eu acompanhei tudo da construção. A construção do campo de Corumbataí foi assim, 10 pessoas compraram aquela área, que hoje é ali no campo, e praticamente doaram para a sociedade. Então, o que aconteceu ali de importante? Contrataram uma firma, veio uma firma para construir o campo. E vocês percebem que tem um desnível. E o desnível, cara, era bem maior. Então, eles tiravam terra de um lado para jogar lá do outro lado. Isso era feito com carrocinhas. Umas carrocinhas, então ficava assim, uma turma aqui era assim. Uns cavocavam com picareta e enxadão. Outros carregavam a carrocinha com pá. Aí, dobrava a carrocinha, voltava ao normal a carrocinha, eles batiam a mula, normalmente era mula e burro, ia sozinho até o outro lado, onde alguém lá destravava e virava a carrocinha. Aí, as mulas andavam sozinhas, de um canto para outro. E os caras aqui cavocavam, e assim foi fazendo o barranco daqui e colocando, colocando lá do outro lado. É só ir lá, vocês percebem o desnível que fizeram no campo. Isso aí tudo foi administrado para aquele seu Humberto Antonori, que foi quem praticamente coordenava isso. E o interessante é que o pessoal trabalhava todo mundo contente. Chegava gente da cidade, e particularmente daquela metalúrgica que tinha ali perto, ia lá e de vez em quando disputava para ver quem é que enchia uma carrocinha primeiro de área de terra. Entende? Faziam ali. E assim foi feito o nosso campo de futebol. E ele, que foi inaugurado num jogo Corumbataí versus Rio Claro, que terminou 0-0. Nessa altura, Corumbataí já importava muitos ex-Corumbataís, cara que estava fora. E a coisa interessante é que tinha um jogador de Analândia jogou para Corumbataí, um tal de Toniquinho Salch, que quase marcou um gol contra o Rio Claro, mas não deu. A bola bateu na trave. É claro que ao falar da família a gente precisa deixar um pouco a modéstia de lado. Então
O meu pai tem o seguinte perfil. Ele ficou órfão de mãe com 2 anos de idade, órfão de pai com 3 anos de idade, e ele não conheceu, praticamente nem não conheceu a mãe, nem conheceu o pai, e nem conheceu a família paterna. Que a família paterna tinha voltado para a Itália e o pai tinha ficado sozinho aqui no Brasil. Então ele foi criado pelos Rezende e com tudo que a família materna fala do pai, né? Então ele não tem a imagem do Dolce, que por sinal nem era Dolce na época, só para vocês terem uma ideia. Ele foi criado desse jeito, ele fez acho que até 2º, 3º ano, mas ele tinha uma coisa que era importante. Ele era, graças a uma avó, entende? Ele era o herdeiro de um sítio que o pai dele tinha comprado. Consequentemente, ele era bem tratado, era mimado, tudo. E ele, o que ele fazia? Além de cuidar do sítio dele, na realidade, ele lidava com burro, desde de mocinho. Ele comprava um burro chucro e ele sozinho amansava o burro para vender manso. Foi assim que ele ganhava algum dinheiro iniciais. Comprava chucro, amansava e vendia manso. E esse interesse dele por burro levou ele a se aproximar de um senhor chamado Totonho do Justo, de uma cidade chamada Coluna, do norte de Minas Gerais. Esse Totonho do Justo trouxe uma tropa para a região, entende? E meu pai, em contato com ele, fizeram amizade. Conclusão, o meu pai encomendou para ele se ele reunia lá em Minas Gerais uma tropa que meu pai iria buscar. E eles se comunicavam mais por telegrama, porque tinha a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, tinha o telégrafo, por telegrama. E, dito e feito, por volta de 39, por aí, 38, 39, o meu pai saiu daqui para variar. Como eu já disse para vocês, as tralhas eram poucas também, porque não tinha indústria. Então, ele saía daqui com capa, levava o arreio, levava as tralhas para montar num burro, entende? Saiu daqui, quem acompanhava ele aqui na cidade era João Efange, não sei se já ouviram falar dele aí, parente dos Baio, da família Baio, particularmente da dona Maria Baio. Mas eles iam de trem, Rio Claro, pegava trem até, acho que Resende, de lá ia para Belo Horizonte. Trem até Belo Horizonte. Em Belo Horizonte pegava uma jardineira. Ia até uma cidade chamada Conceição do Mato Dentro. Em Conceição do Mato Dentro, já esse Teotônio já ia esperar o meu pai e o companheiro dele com uma mula dele para ele arriar. Ele já arriava a mula e daí para frente ele ia a cavalo, né? ia nas bestas. Lá ele reuniu a tropa, que já estava mais ou menos conversada, e de lá ele trazia a tropa para Corumbataí, para a nossa região aqui, para vender. Detalhe, vinha junto uma pessoa para levar o dinheiro de volta, porque meu pai comprava fiado e não tinha dinheiro. Então, vinha junto uma pessoa para levar o dinheiro de volta, entende? E vinha para cá, e as primeiras viagens levavam 92 dias, a primeira viagem dele levava 92 dias de lá para cá, e várias pessoas que vieram de lá para cá, que o meu pai trouxe, acabaram ficando aqui, em Corumbataí. E meu pai fez 3 viagens dessas,
para lá, buscando, trazia para cá e vendia. Vendia tropa. Então ele era tropeiro. Ele, conforme dizia o pessoal, ele era muleiro, né? Para ele lá de Minas, ele era tropeiro. E por isso que eu acho até que o fato de ter dado o nome no recinto de Pedro Doce é justo. Não é uma homenagem fora de contexto, é uma homenagem justa, porque ele foi mesmo. Eu, quando era criança, 4, 5 anos, 4, 5 não, de 10, 11 anos, 7, 8 anos para frente, uma da diversão nossa era juntar a molecadinha aqui em Corumbataí e ir lá no sítio montar em bezerro. Entende? Ia lá no sítio montar em bezerro. Porque tinha todo o jeito. E domar burro, a gente viu várias vezes domar um ou outro animal lá, porque isso foi acabando com o tempo, né? Essa história. Eu vou voltar em 1953, 53. Aí nós tínhamos aqui em Corumbataí o Narciso Simonek, excelente músico, ligado a Ferraz, né? Porque era de um dos lotes lá de Ferraz. E o Narciso Simonek era um professor de música, professor de acordeão, bom acordeonista. Aí eu fui ter aula com o Narciso, fui aprender. Aí acabamos comprando uma sanfona, eu e o Narciso fomos a São Paulo, comprava sanfona, tudo, enfim. Aprendi um pouquinho. Mas, primeiro, por exibicionismo, né, para mostrar, comecei a tocar aqui, tocar ali, e em conclusão, eu tocava em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, eu gostava disso, gostava de me exibir, porque fase da vida da gente, né? E o Felipe Kassab era meu colega de escola. E ele então me acompanhava. Sempre. Ou era batendo um bumbo, ou era batendo um tamborim, ou era batendo um pandeiro. A gente chegou a fazer bailinhos em Corumbataí, sentado em cima de uma mesa, entende? Tocando, e o pessoal dançava. Pessoal, também não tinha muita gente que dançava, não. Eu procurava tocar musiquinhas primeiro, que eu sabia que tinha que ser coisa bem simples, e segundo, que fosse conhecida do pessoal, e gostava muito quando o pessoal mais simples dançava, sabe? O fato é que daí veio o famoso ano do 4º centenário de São Paulo, 1954. Então, pegamos o Felipe, o Velo, que era o filho de um sinalista ou sinaleiro da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, o Orivaldo Pedro Nossi, eu estava no Nivaldo, um rapaz chamado Fernandes, não me lembro o primeiro nome, e eventualmente quem mais? E de vez em quando aparecia um outro instrumento, tipo, esse aqui, pouca gente vai falar dele, Tuta Bueno, que tinha um bar, onde é mais ou menos ali, onde tem a sorveteria do Oleni, por ali assim, tinha um cara ali, aliás, naquele bar, pra vocês terem uma ideia, ficou incrustado uma bala daquele tiroteio que saiu de Corumbataí, entende? Na parede, assim. O Tuta, deixa eu ver quem mais. E o Pedro Zanqueta, de vez tocava flauta, entende? Pedro Zanqueta, de vez em quando aparecia. Bom, mas era a molecada mesmo que brincava. Brincava às vezes na rua, entende?
Em carnaval, imagina, carnaval com sanfona, na rua, mas acontecia umas coisinhas ou outras, brincava nisso. E a gente chamou isso de conjunto quarto centenário. Mas ele, pelo menos, durou pouco para mim, porque eu fui embora em fim de 54, eu já fui embora. Quem substituiu foi o Moacir Jean Giacomo, acho que é Moacir Jean Giacomo. Ele continuou e também aprendeu com o Narciso e continuou tocando aí. O fato é que, mais tarde, passaram uns 10, 11 anos, mais por aí, da década de 70, eu voltei aqui e um dia peguei a sanfona e fui lá, onde foi? Fui procurar o Kaiser, Kassab, e fui na barbearia, porque eu sabia que eles gostavam do Joaquim Catai e do Vitório. O Joaquim tocava violino e o Vitório violão. O Joaquim era espetacular. O Vitório, como violonista, era bom para algumas coisas, mas não era o Zé Tatão que veio depois. Comecei a tocar lá. Não vou tocar, não pode ficar assim. Aí eles começaram a tocar, precisamos reunir, precisamos tocar. Conclusão. Aí começou a nascer o tal do pé de serra assim. Viemos aqui, no Lajeado, começamos a nos reunir aqui no Lajeado, normalmente sábado à noite. Depois que eles fechavam a barbearia. E quem era? Era o Kaiser, o Uliane, o Nardo Uliane, que chegava a sangrar a mão de tanto bater no pandeiro, entende? O Geraldo Piccoli, que tocava cavaquinho, e o Vitório. Depois chegava o Joanim, que depois que fechava lá, o Vitório saiu um pouco antes, e fazia um churrasquinho aqui e tocava. E tocava pra gente, porque a gente lembra aquela outra, e tocava. Aí um dia o Vitório chega e fala assim, mas escuta, nós já estamos formando um conjunto, precisamos ter um nome. Eu me lembro que eu falei assim, é um pé de serra qualquer, nós estamos no pé da serra, não. Assim ficou o pé da serra. Posteriormente, a gente começou a tocar porque gostava, entende? Sempre tocávamos para nós em primeiro lugar. Agora a coisa cresceu, depois foram tendo outros componentes, foram sendo agregados, e principalmente o Zé Tatão. Entendeu? O Zé Luiz Cebueno também, né? O nome dele não me lembro. Zé Luiz, o Tatão. O Tatão era muito bom. Ainda mais tarde veio a Leontina, entende? E a Leontina era uma musicista espetacular, fora de série. Entende? Ela era fora de série. Ela queria até que eu aprendesse um pouco mais, porque ela gostava muito do meu ritmo. Ela falava que ela gostava muito do meu ritmo. Mas eu tinha uma técnica muito ruim, sofrível. Servia para brincar com Corubataí. Aliás, em Corubataí, as coisas boas, as coisas importantes de Corubataí são as coisas simples. Você tem que olhar Corubataí e ver como as coisas mais simples que tem. Por exemplo, recentemente eu digo, uns 10, 15 anos atrás, por aí, foi feito o hino de Corubataí. Você vê que musiquinha bem simples, entende? É a cara de Corubataí. Coisa bem simples, nada sofisticado, entende? Coisa simples. Eu falei para o Zé Tata, falei, Zé, você acertou na música, porque isso é uma coisa bem simples, entende? Bom, ele nasceu assim, agora o resto depois, vocês vão perguntar para o Cássio, que ele sabe mais que eu. Agora, a passagem mais importante que nós temos duas passagens importantes, uma pública e outra quase que particular. Mais importante. Aí tocava nos desfiles, sempre musiquinha tipo cowboy, musiquinha de coisa. E aí, num desfile, estava um cavaleiro que era prefeito de Cordeirópolis. Aí, eu e meu irmão, mais ele do que eu, chegamos no prefeito de Cordeirópolis e falamos assim, você sabia quem é de Cordeirópolis? Que o João Pacífico é de Cordeirópolis?
Falei, tudo isso aí, não está na hora de fazer uma homenagem para o João Pacífico? Ah, tá. O fato é que daí eu comecei a manter contato telefônico com ele e foi bolado, então, um desfile em homenagem a João Pacífico em Cordeirópolis. E ele falou, mas vocês vão? Vocês de Corumataí vão? Eu falei, nós vamos. Você arruma lá um trator para puxar uma carreta, não precisa mais nada. A gente ia em cima da carreta. E fomos. Nós demos uma volta e estava lá na carreta, estava o João Pacífico. Mas num desses improvisos que surge do nada, nós paramos, porque normalmente a gente fazia isso. Parava e tocava um parabéns, entende? Diante das autoridades. Tanto aqui quanto a dia. Aí aconteceu uma coisa, deu estalo. Parou. Eu falei assim para o Zé Tatão, que o Tatão é muito bom. Falei, acompanha, Zé Tatão. E eu toquei Acabou para Teresa, que é a música símbolo do João Pacífico. Eu conheci bem o João Pacífico. Ele falava, é a velhinha, foi a velhinha. Eu chamava ele de caboclo, é a velhinha caboclo. Eu toquei. Você acredita que o João Pacífico chorou naquela hora? Com a gente tocando ali. Uma coisa emocionante. Pergunta para o Cássio, que ele deve ter mais detalhe que eu estava muito concentrado para fazer coisa. Aí nós demos uma segunda volta e acabou para a Teresa, tem uma parte que é declamada. Então nós paramos, o João Pacífico desceu, fez a parte declamada, ele declamou e nós tocamos. E foi notável. A outra coisa notável do Pé de Serra, que foi a última vez que a gente se apresentou. Na realidade, que a gente queria ter se apresentado, acabamos não nos apresentando para ninguém, infelizmente. Só foram 3 pessoas nos ver. Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul, ele não é um músico profissional, mas ele é um bom músico. E ele estava aqui eu sabia que ele viria aqui para Águas de São Pedro. Então eu combinei com ele da gente tocar aqui em Corumataí, com o Pé de Serra. Ele falou, vai, vamos lá, vamos. Ele falou, você arruma a sanfona lá, tá, arrumo. Então, arrumei a minha sanfona, arrumei uma outra sanfona para ir. Veja, essa vez nós reunimos, me lembro bem, estavam todos que eu já falei da Pé de Serra, o senhor Júlio também estava no meio, esse cara que veio lá do Rio Grande do Sul, um senhor que tocava clarinete. Eu comprei um clarinete em São Paulo para ele tocar